Olá, uma boa tarde. Boa tarde a todas e a todos. Boa noite também para quem está em Portugal, como nosso querido Boaventura. O meu nome é Marcelo Firpo, sou pesquisador da ENSP, Fiocruz, coordenador do Núcleo Ecologias, Epistemologias e Promoção Emancipatória da Saúde, o NEPS. Sou eu quem vai coordenar esse evento hoje. E é uma organização, é isso que eu queria também dizer, é uma organização conjunta da Fiocruz e da Caliban, produtora do amigo querido Silvio Tendler, que também ajudou a organizar, com a Ana Rosa. Quero também agradecer muito ao Vídeo Saúde, a sua equipe, do ICICT, em especial ao Paulo Lara, ao Vídeo Saúde, que está por detrás da maioria das transmissões ao vivo da Fiocruz, nesses loucos tempos, né, de pandemia. Quero também agradecer ao Cine Brasil TV, pois foi o edital da Ancine, junto com esse importante canal do cinema brasileiro, que propiciou a realização do nosso trabalho. E agora o filme está em várias plataformas, como a Now, Vivo Play, Look, iTunes, etc. Bom, a gente está aqui hoje para divulgar e debater um pouco sobre o filme documentário Fio da Meada, de Silvio Tendler. É um documentário que começou no final de 2014 e só terminou em 2019, quando ficou pronto. Muito trabalho de lapidação e aprendizado que tivemos junto com o Silvio e a sua equipe. E para falar hoje do filme, a gente tem aqui um conjunto de pessoas muito especiais, não apenas para mim, mas para muita gente, para muitos movimentos sociais, comunidades em luta por dignidade, para os admiradores do cinema documentário, para quem analisa e busca alternativas para a crise brasileira e civilizatória. A gente tem aqui a presença do cineasta e diretor do Fio da Meada, o Silvio Tendler, uma pessoa simultaneamente genial e generosa. A gente também tem a presença do professor Boaventura de Souza Santos, uma pessoa muito importante para mim e para a Marina Fasanello. Foi no período que o Fio da Meada estava sendo realizado que a gente estava passando 18 meses no Centro de Estudos Sociais, lá em Coimbra, nos alimentando dessa potência intelectual e transformadora que são as epistemologias do Sul. Sem o Silvio e sem o Boaventura, nós não seríamos as mesmas pessoas e o NEPS possivelmente jamais teria sido criado. Eu agradeço também a presença do Jairo Só, o cacique Munduruku e personagem importante do filme. Desde que nos conhecemos para fazer esse filme, a gente tem desenvolvido uma relação muito especial, de muito respeito, que continua até hoje. A gente, junto com o NEPS, a Fiocruz, outras pessoas, estamos trabalhando em pesquisas lá no Tapajós para a defesa do território, para a luta dos Munduruku contra o garimpo e tantas outras ameaças. E numa época em que o genocídio indígena avança tanto no nosso país, é uma honra ter o Jairo conosco. Por fim, eu também quero agradecer, do mais fundo do meu coração, a Marina Fasanello, que, além de co-roteirista e pesquisadora do NEPS, ela é minha companheira de vida, é a mãe de nosso filho mais novo, o Emanuel. A Marina tem me ensinado muito sobre a importância das artes, das narrativas e das linguagens sensíveis. Bom, o evento de hoje é um evento tanto acadêmico, como também para os amantes da arte e do cinema, e também para todas aquelas pessoas que estão interessadas em entender a crise socioambiental, que é também uma crise planetária, para aquelas pessoas que buscam alternativas, conhecimentos, para enfrentar essas crises e as tragédias que estão a acontecer. Acima de tudo, é um evento que nos dá muita alegria, porque busca unir conhecimento sério, amor e esperança. A gente aprendeu, junto com Fernando Pessoa e Milton Nascimento, a reafirmar que qualquer forma de amor e conhecimento vale a pena se a alma não é pequena. Toda esperança, mesmo inclusive a esperança trágica anunciada por Boaventura de tempos em tempos, é importante nesses tempos que são tão difíceis de ignorâncias e distopias. Precisamos, então, reinventar as utopias
que poderão, quem sabe, nos levar a outros futuros que valham a pena. Mas, e a gente sabe disso, várias sementes já estão brotando em várias partes. Estamos vivendo várias emergências aqui e agora. Nosso trabalho é expandi-las. Então, eu gostaria de pedir agora para rodar um trailer rápido de 2 minutos do Fio da Meada, para a gente, então, poder começar com os nossos convidados. La sabiduría no está en aquel que lee más libros, ¿no? La sabiduría está en aquel que comprende el sentido profundo de la vida. Y nosotros somos parte, no somos los dueños de la naturaleza, somos parte, somos una pequeña parte de toda la gran biodiversidad de la madre tierra, de la madre naturaleza, de los ríos, de los mares. Y en esta civilización que vivimos, nos olvidamos de todo eso. Então esses velhos sábios sabem muito mais do que nós que estudamos na escola. Mas não precisamos de certificado para comprovar, para provar que temos conhecimento. Há um tipo de conhecimento específico que nós chamamos de ciência, que é o único conhecimento separado da prática. Mas as pessoas, todas elas, são conhecedoras de outros conhecimentos. E é por isso que as nossas universidades são tanto um sistema de conhecimentos como um sistema de desconhecimentos. Quem é o dono da natureza, quem é o dono do rio, quem é o dono do oceano, quem é o dono do ar, da atmosfera? E, na verdade, ninguém pode ser dono. São os bens comuns da humanidade, são os bens comuns da natureza. E se alguém se apropria ou lucra, se beneficia isoladamente do todo, alguma coisa de mal vai acontecer naquela sociedade. Como construir uma nova forma de viver que mescle e atualize saberes ancestrais com as conquistas da ciência e da tecnologia que sirvam à humanidade e não destruam o planeta. Bom, pessoal, antes de passar aqui a palavra para o Silvio Tendler, eu queria rapidamente agradecer algumas pessoas e movimentos que tiveram uma participação especial no filme. Para começar, além dos Munduruku, foram fundamentais para o filme a participação e o acolhimento dos beiradeiros do Tapajós, dos quilombolas de Oriximiná, no Pará, das camponesas e camponeses, batalhadores do polo sindical da Borborema, do semiárido paraibano, do movimento dos trabalhadores sem teto de São Paulo e dos caiçaras de Paraty. Apesar de a gente hoje ter aqui apenas a Marina, tiveram várias mulheres intelectuais e ativistas que deram depoimentos maravilhosos. Por exemplo, a companheira há 12 anos na coordenação do mapa de conflitos ambientais e saúde comigo, com o Diogo Rocha, a Tânia Pacheco. Também tivemos a lucidez incrível da Raquel Ronick sobre a questão das cidades, da Cláudia Schmidt, do CPDA, da Universidade Rural, e um depoimento incrível, sintético, maravilhoso, da Vandana Shiva, sobre a questão dos alimentos, suas tragédias e suas alternativas. Então, para terminar e dar o gostinho para que todos vejam e divulgam o filme, eu também quero dizer que tivemos outros depoimentos de pessoas muito especiais e cenas maravilhosas, que são verdadeiros ícones que carregam as bandeiras humanitárias e ecológicas e sociais. A gente teve o depoimento do Prêmio Nobel, como vocês viram, o Adolfo Pérez Esquivel, o boliviano Oscar Oliveira, líder da guerra, da luta pelas águas como bem comum das humanidades. A gente teve a radical e generosa lucidez de Guilherme Boulos, entre outros. Então, tudo isso é só para dar um gostinho, e eu queria, então, passar agora a palavra para o queridíssimo Silvio Tendler. Por favor, segue você, Silvio. Bom, boa tarde a todas e todos. Para mim é um prazer, é uma honra estar aqui com vocês.
nesse debate. E, na verdade, quer dizer, a gente faz uma confraria de amigos, o tempo me fez ficar cada dia mais amigo do meu querido Boaventura Souza Santos. Eu não consigo mais fazer um filme sem entrevistá-lo. Hoje ele reclamou de manhã porque já deu entrevista para 2 filmes e estamos juntos aqui de tarde de novo, então uma presença constante na minha vida. Eu devo a ele, não nego um filme sobre ele, porque é uma das personalidades mais emblemáticas que eu conheci ao longo da minha vida. Eu e Marina temos esse sonho, vamos ver se a gente consegue realmente realizar. O Aventura está cobrando com razão e eu quero muito fazer. E agradecer a você, Marcelo, pela generosidade também, porque você lembra que esse filme começou quando eu li um texto seu, que eu gostei muito, ele me levou a uma reflexão de alguma coisa que eu pensava sobre o destino do mundo e que você tinha formulado num texto. E eu te procurei perguntando se você topava transformar em filme. Você concordou, e nós, então, conversamos com o Brasil Cine TV, a minha querida amiga Tereza Trautmann, uma pessoa extremamente generosa, que acolheu o projeto. Foi um acolhimento um pouco complicado, porque, na verdade, a figura que acolheu o projeto lá, ela tinha um pouco dessa desconfiança desses trabalhos intelectuais. Eu não sei se o Marcelo lembra, que foi uma conversa meio tensa, mas nós conseguimos convencer os intelectuais e os cineastas que era um casamento possível, e daí nasceu o Fio da Meada. A Marina se incorporou a esse trabalho, o Marcelo montou um pouco esse quebra-cabeça. Eu, quando vou fazer um filme, na verdade, eu não vou para ensinar, eu vou para aprender. Eu quero aprender, eu não quero ensinar. E aí o Marcelo, então, montou esse quebra-cabeça, foi trazendo as situações e os personagens, e dentro das possibilidades da gente, a gente foi filmando. E aí ele falou: esse filme não se faz sem os Munduruku. Conheceu o cacique Jairo, foi até lá, fez as entrevistas, mais do que entrevista, fez uma amizade. E, junto com o cacique, ele visitou a Amazônia, visitou esses saberes ancestrais, e estamos com esse filme pronto hoje, com esse quebra-cabeças. Esse filme é um quebra-cabeças, que tem a presença do querido Boaventura, do Jairo, do Marcelo, da Marina, de todos esses personagens que o Marcelo citou e que enriqueceram muito o filme. E agora ele está pronto e está circulando. Então, ele está em muitos canais, né? Ele está concorrendo no Festival da Amazônia agora, ele ganhou vida própria, e o Marcelo gostou tanto da história que continuou no cinema, montou o NEPS e já fez um segundo filme depois, inclusive com amigos meus, com os quais eu trabalhei, o Luiz e o Vladimir. Eles estão fazendo um filme juntos, fizeram um agora e vão fazer outros. E para mim é muito prazeroso esse movimento. Então eu queria agradecer o convite para estar hoje aqui com vocês nesse debate. Mas, assim como eu faço cinema mais para aprender do que para ensinar, eu também participo mais desses debates, mais para ouvir do que para falar. Então, eu vou me calar aqui um pouco para ouvir essas vozes que dominam bem melhor o assunto do que eu. Boa tarde a todos e muito obrigado pelo convite. Obrigado, Silvio. Sempre, nesses anos todos de convívio, a gente foi tecendo uma relação cada vez mais pessoal, de confiança, de amizade e de respeito. E é difícil encontrar uma pessoa com a sua grandiosidade que seja simultaneamente tão generoso
tão fácil de lidar. Então, é muito especial ter feito esse trabalho, e para falar justamente o quão especial, eu vou passar agora a palavra para Marina Fasanello, que também trabalhou na dimensão, na construção desse roteiro, das linguagens, das conexões. Então, por favor, a palavra agora está com você, Marina. Então, boa tarde a todas, a todos, né? Eu estou muito feliz em participar de mais um encontro com o Silvio e com o cacique e professor Jairo Munduruku, agora também com o professor Boaventura de Souza Santos, dessa vez nesse formato virtual, que apesar das perdas que ele causa, que a gente já sabe, mas, por outro lado, ele nos permite esse diálogo com pessoas tão especiais em espaços geográficos tão distantes e tão diferentes, né? Isso tudo nos desafia a nos reinventar para nos mantermos fiéis à nossa missão institucional enquanto NEPS, que é o núcleo que o Marcelo já citou, enquanto Fiocruz, de construção de conhecimentos emancipatórios, isso na defesa e no fortalecimento das lutas sociais por dignidade com que a gente trabalha. Isso nós fazemos buscando respostas para esses desafios contemporâneos, né, que o Marcelo já trouxe e que está no filme, que surgem diante dessas diversas crises que estão aí em curso e que se aprofundaram agora com essa pandemia da Covid-19 que está assolando o nosso planeta. E essa gravidade, ela traz uma urgência de reflexões sobre o enfrentamento dessas crises. E eu diria que esse documentário ele trata exatamente disso, né? Mas, por outro lado, ele tem as suas especificidades no formato da sua produção, e é aí que é a minha principal contribuição enquanto uma das roteiristas, né, de ter tido o prazer de fazer parte da construção desse roteiro. Eu sou, como o Marcelo disse, pesquisadora e cofundadora do NEPS, mas as minhas reflexões originalmente, elas vêm de um centro de estudos, pesquisa e publicação de histórias da tradição oral. Chama-se a Escola Granada, que é uma escola de contadores de história. E a minha inserção no filme foi exatamente para trazer essa ideia de encantamento e das histórias tradicionais, né? Por um lado, enquanto uma estratégia de sensibilização, de inspiração, para a produção desses relatos, que a gente chama no nosso trabalho, de relatos significativos, que eles estão buscando expressar os sentidos mais profundos das experiências de vida daquelas pessoas que foram entrevistadas, com as quais a gente desenvolveu essa dinâmica, mas também a gente trabalhou o encantamento no roteiro do filme. Quando são contados os fragmentos do mito da criação dos Munduruku, grande parte pelo cacique Jairo, a nossa intenção com isso foi integrar os diálogos de diferentes narrativas, de diferentes saberes, que também eles polinizam a nossa imaginação para entender outras formas de relações sociais, né? E também outras relações com a natureza, né? Esses diálogos com diferentes visões de mundo, eles nos convidam a responder estes desafios dessas crises de uma outra maneira, trazendo outras ontologias para ampliar essas estratégias de transformação social, né? E para isso a gente buscou incorporar no filme formas de relação com o mundo, para além dessa separação que tem entre humanidade e natureza, entre sujeito e objeto, que foi tão construída pela modernidade eurocêntrica e pela ciência. A modernidade, ela fundou essa ideia de recursos naturais como objeto e a ideia de direitos relativos somente às pessoas, né? Um privilégio dos humanos. Bem, esse documentário, para mim, ele expressa um belo encontro, né? Eu diria que é uma interseção, a gente já conversou várias vezes com o Silvio nesses diálogos, né? Uma interseção entre uma arte engajada e uma ciência sensível, né? Num exercício de alteridade que tanto a arte quanto a ciência, elas estão conectadas a uma transformação e emancipação dos nossos tempos, né? Em verdade, esse filme ele promoveu, acho que o Marcelo já citou algumas, o Silvio também, promoveu e continua promovendo vários encontros, né?
o Marcelo já levantou, quando a gente começou a produção, na verdade, eu estava realizando meu doutorado e estava também, fui entrevistar o Silvio sobre toda a produção de outro filme dele que está ligado à questão dos agrotóxicos. No começo desse filme, que ele nasce a partir da trajetória de pesquisa do Marcelo e pelo projeto do MAPA, que o Silvio também comentou, que ele coordena junto com a Tânia e o Diogo Rocha, logo em seguida, impulsionado também pelo meu doutorado, o Marcelo e eu fomos para Portugal e realmente esse tempo que a gente passou no Centro de Estudos Sociais, que foi criado pelo professor Boaventura de Souza Santos, uma verdadeira escola de produção de transições paradigmáticas e transformações sociais. Lá nós passamos 2 anos aprofundando os nossos estudos sobre as epistemologias do Sul e que realmente influenciou fortemente as reflexões que foram construídas e, vamos dizer assim, como o Silvio diz, essa tese desse filme durante o processo da produção, né? E, na verdade, as epistemologias do Sul elas se tornaram uma das mais importantes referências teóricas e metodológicas do núcleo que a gente trabalha, o NEPS. E é interessante porque o professor Boaventura ele foi o primeiro entrevistado desse projeto, que rendeu mais de 3 horas de reflexão a partir das questões que nós formulamos, que eu imagino que deve já ter dado muito pano para outras outras reflexões, inclusive no trabalho com o Silvio. Já as idas a campo para as entrevistas com os caciques Munduruku, sobre as suas lutas, né, em defesa dos territórios e manutenção dessas suas formas de vida, marcaram também fortemente o trabalho do NEPS, né? O próprio Silvio já trouxe, a gente já rendeu um projeto de pesquisa sobre a discussão da contaminação do mercúrio. Nesse projeto, a gente coloca em prática a produção do audiovisual como uma produção de conhecimento, que é uma das marcas e onde eu estou contribuindo dentro do NEPS. Agora, o Silvio, como o Marcelo também já disse, com talento e com a enorme generosidade, que eu não posso deixar de dizer também sobre a generosidade dos Munduruku e como eles nos receberam em todas essas idas a campo, e também a maravilhosa recepção que a gente teve no Centro de Estudos Sociais por parte do professor Boaventura. Mas o Silvio, eu reconheço ele numa função muito antiga em todas as sociedades, uma função que, ao mesmo tempo, ela é mágica e educativa, né? Uma função que, aqui nesse documentário, o Silvio consegue tornar comum as narrativas que são fruto de uma interseção entre os conhecimentos científicos que são produzidos no MAPA, nos laboratórios, com esses saberes tradicionais, né? E que promovem reflexões, instigando imensamente a nossa imaginação. E de quem assiste o filme, com certeza. Agora, eu queria passar, então, a minha palavra para o cacique, professor e também estudioso das histórias tradicionais, o professor Jairo Munduruku, mas eu vou antes compartilhar com vocês uma reflexão de um outro líder indígena, escritor, Ayrton Krenak, uma reflexão que ele traz num dos seus livros, que é Ideias para Adiar o Fim do Mundo, eu acho que ela cabe muito bem aqui, em que ele afirma que o nosso tempo é um especialista em criar ausências. Ausências do sentido de viver em sociedade e ausência do próprio sentido da experiência da vida. Para confrontar essas ausências, o Ayrton Krenak ele propõe que a gente jamais desista dos nossos sonhos. E uma forma de mantermos os nossos sonhos vivos, ele diz que é a capacidade exatamente de narrar mais uma história, ou histórias que unam as pessoas. Porque, afinal de contas, as histórias elas são frutos da experiência da nossa própria circulação no mundo, e poder contar, como a gente está fazendo aqui, contando histórias, né, e contando histórias com um documentário, essas histórias permitem que a gente continue a viver. Tá? Agora, Jairo. Sim. Mas antes de passar para o Jairo, só queria
rapidamente agradecer muito, o Jairo está nesse momento lá na UFOPA, agradecer a Ana Elise, a equipe lá da UFOPA, que foi gentilmente, a nosso pedido, buscar o Jairo, que está em Santarém, para poder ter um ambiente de maior facilidade, fluidez aí junto ao computador, à internet. Então, muito obrigado à equipe. E, por favor, Jairo, a palavra está com o cacique Jairo, e dizer que desde o primeiro momento, é uma grande honra e alegria circular e trocar e aprender com a sabedoria e com a capacidade de luta dos nossos guerreiros Munduruku, que estão precisando muito do nosso apoio, como todas as aldeias e etnias indígenas, no momento em que se expande tanta violência. Então, a palavra, Jairo, está contigo. Bem, pessoal, desde já quero agradecer, dar uma boa tarde a todos e agradecer pela oportunidade de poder participar desse evento tão especial, né? E, em poucas palavras, queria dizer, né, que, para mim, o filme é o início de um marco histórico, não só para a história do Munduruku, mas também para início de uma nova evolução do conhecimento que nós temos. E, para mim, esse filme é importante. Vejo pela parte dos não indígenas querendo também entender esse nosso mundo. Na verdade, o mundo é um só, mas nós não estamos entendendo o mundo. Nós entendemos o mundo da forma que nós já vivíamos aqui há muitos tempos e entendemos perfeitamente como é que ela é, mas o não índio também conhece o mundo da maneira que ele conhece. Mas a gente está aqui lutando desde os séculos passados e é importante ter essa experiência com a sociedade civilizada, né, que dizem. E eu vejo as pessoas intelectuais também, né, pessoas importantíssimas, preocupado com essa sociedade que está em nossa volta, que nós queremos compartilhar esse conhecimento, mas não para a gente possuí-la. Eu acho que a experiência nossa, conhecimento nosso, é também contribuir com o conhecimento desse outro lado. Eu acho que um compartilhamento do conhecimento é muito importante. E dizer assim que nós, Munduruku, estamos preocupados com o nosso território. Nós não queremos dizer que nós queremos o rio, não. Nós queremos ser reconhecidos, historicamente, né? Politicamente, ou economicamente. Eu acho que o que o Munduruku quer mostrar, talvez poucas pessoas estejam falando para o mundo, dizer, olha, nós queremos o que é nosso, nós queremos reconhecimento, nós queremos valorização e uma garantia de que nós possamos desenvolver a nossa própria educação, a nossa própria saúde, o nosso próprio desenvolvimento, mas da maneira como nós queremos. E não de uma maneira forçada, oprimida. Eu acho que nós, como Munduruku, eu acho que não é só Munduruku, mas sim uma população indígena de modo geral, né, no Brasil, que talvez esteja faltando essa ideia de que nós queremos mostrar para o mundo que nós estamos lutando não só pelas coisas que nós temos, por exemplo, o território.
o território já foi tomado há muito tempo. Nós sabemos até quando chegou o invasor, né? Então, foram tomando nosso território. Então, e até agora o nosso direito não está reconhecido. O nosso conhecimento, a nossa cultura, a nossa forma de nos organizar, essa nossa política, né? Que para nós é tão essencial, tão importante, que nós queremos manter ela viva. E está sendo destruída por causa da desvalorização, por causa do não reconhecimento desse direito. E estamos aqui lutando não com violência, não com derramamento de sangue, lutando agora intelectualmente, politicamente, de forma mais civilizada e justa. Eu acho que esse é uma maneira mais correta de a gente tentar mostrar que é importante isso para nós. O diálogo é muito importante, onde se chega, um diálogo, tenta entender um outro mundo e tenta chegar a um conhecimento. Eu acho que esse é um respeito um com o outro, o espaço do outro, o território do outro, o saber do outro, a história do outro. Eu acho que isso é muito importante para nós. São poucos intelectuais da academia, que eu posso falar, né, que talvez a academia também possa visualizar esse povo que tem um conhecimento, né? Esse povo que tem uma história incrível, uma sabedoria guardada. Ele nunca se expôs, ele não abre, é porque ele sabe que essas coisas que estão vindo de fora, para dentro do território, para dentro da sociedade indígena, é para destruir. Se eu não tenho uma floresta, o território, eu não tenho saúde, eu não tenho educação, eu não tenho o meu projeto, o meu desenvolvimento da evolução, não da espécie, mas do conhecimento. Esse conhecimento que está guardado, exprimido, esse povo que está ao nosso redor, precisam saber, precisam conhecer. Esse povo que é tão humilde, tão acolhedor, apesar de sofrer tantas violências, mas ainda consegue acolher esse povo, ainda consegue respeitar, apesar desse genocídio que está acontecendo, junto com os povos indígenas, né? Ainda conseguimos nós manter e dizer, olha, o território para nós é importante, o rio para nós é importante, está lá o nosso conhecimento, as nossas lendas, elas não são simplesmente uma lenda, mas é um saber, é um ensinamento filosófico, uma linguagem de uma maneira que eu não entendo, é coisa de Pareuá, de uma linguagem científica, né? Mas, para mim, eu estou extraindo e quero transmitir para as pessoas que também querem aprender e querem nos conhecer. Então, essa experiência que eu vejo a partir desse filme, para mim, vejo que as pessoas estão tentando se integrar, né? Quer dizer, quer aprender também da forma como nós aprendemos, como nós desenvolvemos, como nós evoluímos, né? Então, a gente está aqui para contribuir, né? Eu acho importante a participação da academia, que também nós somos um povo com vários conhecimentos, que nada ainda não existe em forma de livros. Muitos passaram por aqui, mas foram escritas de como eles puderam perceber, de como eles achavam, né? Então, mas a gente tem a verdadeira o conhecimento para tentar dizer, olha, é isso aqui que vocês estão querendo. Para nós, esse é o nosso conhecimento, é o valores que nós temos. Dizer que o respeito é mais do que qualquer outro bem que nós temos. Nós estamos preservando a Amazônia não só para nós. Eu já disse isso várias vezes, né? Que a Amazônia é de todos. Não é porque é de todos que querem os outros venham se apropriar deles, não. Vamos manter
a nossa Amazônia, porque tem um povo lá que preserva, guarda, lutam pela Amazônia, e estão lutando por nós também. Então, acho que essa é a minha palavra, agradecer principalmente as pessoas que nos deram esse crédito, nos confiaram, né, de poder participar desse tão maravilhoso filme, que talvez houve pouca participação, mas isso é só o começo. Não vamos resumir, dizer, em pequeno filme, não vamos dizer, não, isso é tudo que nós conseguimos extrair, juntar, chegar a um consenso, a um denominador comum. Não, mas isso é só o começo. Tem vários, né? Isso é o início da nossa luta. Essa luta, agora nossa, está participando juntamente com vocês, que são também pessoas que querem, procuram aprender que a saúde para nós é importante, que a educação é importante, o desenvolvimento é importante, sim, mas de que maneira nós podemos fazer o desenvolvimento, evoluir as coisas? Então, eu acho que o diálogo é um primeiro passo de chegar a uma coisa desconhecida que a gente quer entrar e para conhecer e aprender. Eu acho que é isso que está faltando conosco, é esse diálogo, esse intercâmbio. Tem pessoas muito importantes, né, intelectuais, não só os Munduruku, mas também tem vários, né? Então, eu quero agradecer, né, essas pessoas que estão dentro da Fiocruz. Eu tive o prazer de conhecê-lo, né, e um ambiente praticamente não estranhei, é como se eu estivesse em minha própria casa. O espaço ali é muito aconchegante, né? Então, eu desde já quero agradecer as pessoas que estão sempre nos procurando, e a gente está aqui para ensinar e também aprender. Eu, de maneira nenhuma, vou dizer que sei tudo, não. Eu só quero aprender também, e quero também transmitir um pouco do que eu sei, do que vivo, do que aprendo, dentro da minha própria comunidade, dentro do meu próprio território, né? Tem um saber, tem um conhecimento, e que as pessoas da cidade dificilmente se adaptariam a um ambiente onde não há tecnologia, né? Aquelas coisas todas da cidade, ele vai estranhar, mas nós adaptamos muito bem. Então, esse é o nosso mundo, essa é a nossa tecnologia, essa é a nossa ciência, está tudo ali. Em volta, nós temos uma relação com o rio, com a floresta, com o ambiente. Então, nós estamos vendo que o nosso espaço parece que não há espaço onde nós possamos nos desenvolver, nos evoluir, né? Para preservar, para dar continuidade para a nossa futura nação. Eu quero agradecer desde já. Muito obrigado. Muito obrigado, Jairo. Dizer que, além do contato que nós tivemos com a sua liderança, a sua aldeia, tivemos também contatos com pessoas muito importantes e continuamos tendo, Cacique Juarez, muito importante, como todos nós, inclusive eu e você, sentamos durante muitas horas, muitas vezes, para conversarmos sobre os vários mundos na cosmologia Munduruku, a relação entre o sentido de vida, de morte, de espírito, de transcendência, tanta coisa que é marcante, que a gente vai... parece que esse filme tem tão pouco tempo, mas existem tantos filmes como nossas vidas, né? São repletas de filme, e dizer que a gente continua junto, como a gente teve recentemente, fazer aqui de novo a lembrança do Amâncio Icon. Nós tivemos durante todas as nossas idas a guia do Amâncio, e ele faleceu por Covid recentemente. Fizemos um vídeo tributo ao Amâncio, e ele é um personagem central no último filme que fizemos na continuidade do projeto, e agora especificamente só sobre a questão do garimpo, da violência do garimpo, do mercúrio, que é um tema central, extremamente complexo e difícil. Iremos continuar trabalhando juntos, especialistas de coração,
juntos com os Munduruku e seus saberes para discutir todas as estratégias de enfrentamento desse grave problema. Então, queria agora também passar, com muita alegria, para o nosso último, a última pessoa que vai falar, o professor Boaventura de Souza Santos, dizer que esse filme de alguma maneira, um tributo também ao Boaventura, é uma figura fundamental na história da vida de muitas pessoas que têm aprendido com essa potência intelectual que é a construção das epistemologias do Sul. E então o Boaventura agora está com a palavra para falar o que quiser nesse tempo. Então, por favor, Boaventura. Obrigado, Marcelo. Eu sou um sentimental, todos já sabem, não é? A minha razão, a minha maneira de pensar nunca se separa das emoções que me atravessam no momento em que eu falo. Eu chamo isso a razão quente, pois eu acho que a minha razão está a ferver. Eu sinto-me realmente muito emocionado por várias razões, e nem todas são só de alegria. É que eu olhar para o Brasil neste momento, para o mundo em geral, mas para o Brasil muito particularmente, não posso deixar de começar sem dar as minhas sentidas condolências a todos aqueles e aquelas que perderam entes queridos durante esta pandemia. Eu tenho feito muitas transmissões ao vivo, que vocês chamam lives, e à medida que elas avançam no tempo, cada vez mais os participantes têm entes queridos que perderam. Amigos, parentes, vizinhos, familiares íntimos. E têm a sensação que vivem num país onde as autoridades políticas não têm respeito pela morte. Já que não têm respeito pela vida, podiam ter pela morte. Mas também não têm respeito pela morte. É o único país que não declarou luto nacional por tanta morte ocorrida durante este período. E por isso que eu me envolvi muito numa recente iniciativa que foi a de formular uma queixa junto do Tribunal Penal Internacional por genocídio pelas políticas do Presidente do Brasil, porque uma análise do vosso jornal oficial permite ver, em concreto, que medidas foram tomadas para intencionalmente criar uma vulnerabilidade especial aos povos indígenas. Várias medidas, algumas delas chocantes, porque eu não vou agora entrar no detalhe, porque nem sequer tenho tempo para isso. Isso me mobilizou bastante, me comoveu bastante. Eu, que me considero sempre como originário do país colonizador, eu que lutei contra o colonialismo, sinto uma responsabilidade histórica. Porque, afinal, tudo isto é uma grande continuidade com o colonialismo. Isto é continuação. E essa continuação, a mim, repugna-me. Porque, realmente, neste momento, o que nós estamos a ver é exatamente que, como no século XVII nós sabemos, que muitos povos indígenas foram infectados, nesse caso pela varíola, desde o Brasil, toda a América Latina, o México, particularmente, e os Estados Unidos, os indígenas dos Estados Unidos. Participaram nisso portugueses, espanhóis, ingleses e americanos, e franceses. E realmente, na grande maioria dos casos, foram infecções não intencionais, como aquelas que nós estamos agora a viver. Em algumas outras situações foi guerra biológica. Isto é, o vírus foi propositadamente
metido em cobertores que se entregavam, ou em presentes que se davam aos povos indígenas, sabendo que isso ia causar a sua morte. Neste livro que eu agora acabei de escrever e que será publicado no próximo novembro, no próximo mês, para a editora Boitempo, chama-se O Futuro Começa Agora, da Pandemia à Utopia. É um livro grande, eu peço-vos desculpa. Eu conto, no segundo capítulo, a história deste colonialismo violento. E, obviamente, que me repugna ver tanta continuidade com o projeto colonial hoje. Esta seria a minha primeira reflexão, para depois poder me entregar ao prazer de estar convosco. Um prazer muito, muito especial, obviamente por variadíssimas razões. Enumero apenas 2 ou 3, aquelas que se me ocorrem mais. Em primeiro lugar, eu raramente acolhi ao longo de 40 anos, acolhi muitos jovens investigadores, pesquisadores, como vocês dizem, doutorandos, pós-doutorandos, no Centro de Estudos Sociais. Eu nunca recebi, estou a ser muito objetivo, 2 pesquisadores como o Marcelo e a Marina, que não só se tivessem inserido tão profundamente na vida do centro e na filosofia que lhe subjaz, como depois, no seu regresso, fossem para as suas instituições criar grupos de trabalho, instituições que continuariam de uma maneira extraordinária esse tipo de trabalho que continuaram entre nós. O NEPS é, obviamente, uma emergência disso, honra naturalmente estes 2 maravilhosos pesquisadores, honra a Fiocruz, uma instituição que eu muito respeito, na pessoa da sua presidente, com quem nós, no SES, colaboramos há muitos anos e continuamos a colaborar. Essa é a primeira razão. A segunda razão é porque estou aqui também com o meu querido amigo Sílvio. O que ele disse há pouco não tem razão de ser na segunda parte, não cobrei coisa nenhuma, ele é que mencionou coisas que não devia mencionar. O que eu disse simplesmente foi com esse prazer enorme que me dá colaborar em tudo aquilo que ele quer que eu colabore. Lembro-me que ainda há pouco tempo estava numa Bienal em Brasília e ele veio entrevistar-me a Brasília sobre a Revolução dos Escravos em Portugal. O Sílvio é isto, já todos disseram que é o Sílvio, eu sinto-me privilegiado por ter o Sílvio entre os meus melhores amigos hoje, uma pessoa extraordinária. É aquela pessoa que sempre me trata, opá, como ainda há pouco, opá é uma maneira portuguesa de dizer o cara, não é? O Sílvio tem essa maneira de entrar no coração de todos quando lhes fala e também quando os ouve, pela maneira como sabe ouvir. A terceira razão é que este filme trouxe ao meu conhecimento uma pessoa absolutamente notável, como é o Jairo Só, que eu realmente aprendi assim a respeitar só por ver a maneira como ele falava. Não é, obviamente, o único cacique com quem eu lidei no passado. Tenho lidado com muitos, na Colômbia, na Bolívia, no Equador, no México e no Brasil também, mas havia alguma coisa que eu só via em 2 caciques ao longo de toda a minha trajetória. É que quando os ouvia ou falava com eles pessoalmente, como aconteceu muito, eles devolviam-me inteiramente, da maneira mais brilhante, tudo aquilo que eu tinha escrito. E isto é a maneira de co-aprendizagem mais profunda que se pode imaginar. Lembro, por exemplo, o conceito da ecologia de saberes, que é um conceito fundamental aqui, neste filme, e que parece ser um conceito que eu inventei. Não foi nada inventado, eu aprendi tudo. Desde, sobretudo, os anos 90, comecei a estar no que se chamava seminários de capacitação dos povos indígenas no Equador e na Bolívia, que depois veio dar origem, naturalmente, às transformações políticas notáveis que ocorreram nos anos seguintes e agora, felizmente, voltam a surgir, no caso da Bolívia, pelo menos, não é? E, portanto, eu aprendi tudo aí desta ideia de que realmente é preciso um diálogo, mas é um diálogo especial.
porque é um diálogo que transforma. A razão pela qual falamos de ecologia de saberes e não de diálogos de saberes é porque no diálogo cada um tem o seu saber e cada um fica na mesma, podem conhecer-se melhor. A ecologia é outra coisa. É que os saberes transformam-se nesse diálogo. É um transformar-se ecológico, porque é um enriquecimento recíproco. Para quem tem dúvidas disso, bastava ter ouvido com atenção o que o Jairo só acabou de dizer. Só isso. A melhor maneira, a maneira como ele pôs as coisas, o que é que eu poderia acrescentar que dissesse alguma coisa de novo? Nada. E isto também eu tenho vivido nos meus contactos com o meu querido amigo Ayrton Krenak, que naquele livro que a Marina há pouco referiu, segundo me disseram, não fui fazer a verificação, ele menciona, obviamente, a ecologia de saberes e parece que o único intelectual não índio que é referido nesse livro é esta humilde pessoa. Isso foi para mim quase como se fosse um doutoramento, honoris causa, que o Krenak fizesse isso. Foi o meu segundo doutoramento significativo honoris causa. O primeiro foi quando os povos indígenas de Roraima vieram ao meu gabinete entregar-me as insígnias de poder próprios dos povos indígenas, obviamente em reconhecimento ao trabalho que eu tinha feito para que a demarcação do território da Raposa Serra do Sol fosse efetivamente concluída. Foi uma honra extraordinária que me fizeram e que eu considerei para mim uma das melhores. Portanto, este filme, e esta é a quarta razão, digamos assim, que me dá prazer enorme estar aqui, é que este filme já era muito oportuno antes da pandemia e agora tornou-se decisivo. Eu espero e tenho a certeza que ele terá êxito, porque ele tornou-se decisivo. Porquê? Porque nós hoje temos esta consciência de que entramos, e é isso que eu defendo neste livro que acabei de escrever, que nós não nos vamos ver livre para já da pandemia. Não. Nós vamos entrar num período de pandemia intermitente. Confinamos, desconfinamos, vem um vírus, encontra-se uma vacina, vem uma mutação do vírus, é preciso outra vacina, vem outro vírus. Porquê é que isto vem? Porque a gente agrediu a terra-mãe, a natureza, de uma maneira brutal. Vejamos, a vida humana é 0,01% da vida do planeta. 0,01%. E, no entanto, arroga-se o poder de destruir o resto da vida do planeta. E, naturalmente, que a natureza se defende. E se defende desta forma. E quem é que a defendeu até agora? Quem é que criou a sua maior defesa? Obviamente que foram os povos indígenas. Foram eles que sempre nos disseram o que este filme diz. Foram sempre eles que nos disseram que a natureza não nos pertence. A gente pertence à natureza. E, portanto, eles sempre cuidaram. Sempre desmataram, sempre cultivaram, sempre construíram as suas casas, sempre criaram a sua agricultura. Mas hoje mais de 75% da biodiversidade do mundo está em territórios indígenas. Porquê? Porque são os guardiães da natureza. Ora, nós sabemos que são as alterações climáticas, a catástrofe ecológica iminente, que está a desestabilizar os hábitats dos animais selvagens e, naturalmente, os hábitats de tudo aquilo que existe na natureza e que convive com ela e que depende dela. Os rios, as florestas, tudo, os recursos, obviamente, e os povos das florestas, os povos indígenas e tudo. São um conjunto fabuloso de biodiversidade, de riqueza extraordinária, cultural, política, social, natural, que tem vindo a ser destruída. Ora bem, quando se desestabilizam os ciclos desses hábitats, os ciclos de transmissão de vírus, que normalmente ocorrem entre os animais selvagens, se os desestabilizarmos,
com intromissões, com as queimadas que estão a ocorrer no Pantanal e na Amazónia, o que é que acontece? Essa desestabilização leva a que os vírus possam vir para os humanos. E os humanos não têm imunidade, não se podem defender. Portanto, fogem, escondem-se, confinamos-nos. Isto devia ser uma grande lição para os povos não indígenas do mundo. É que isto foi isto mesmo que os povos indígenas viveram no século XVII. Vinham estas doenças que arrasavam. E eles não sabiam defender, não podiam defender. Porque não estavam imunes. E hoje, curiosamente, talvez até se possam defender melhor que todos os outros. Porquê? Porque eles, obviamente, desenvolveram, obviamente, as estratégias, o seu conhecimento evoluiu em função destas agressões e aprenderam muito e estudaram muito com a terra-mãe, com a natureza, como o Jairo dizia, e foram descobrindo muitas coisas que agora são preciosas. Os povos indígenas de Putumayo, que fazem fronteira com os indígenas de Tabatinga, na Amazónia, no norte mesmo da Amazónia, fronteira com a Colômbia, acabam de produzir um pequeno manual escrito sobre imunidade, porque a medicina indígena é melhor, com muitas receitas de ervas e de produtos para aumentar a imunidade dos corpos. E a imunidade dos corpos é fundamental para resistir numa pandemia. É uma contribuição extraordinária da ecologia de saberes, que está aí, de saberes médicos, neste caso, entre a medicina alopática eurocêntrica, ocidental, e a medicina indígena. A própria Organização Mundial de Saúde também reconhece exatamente isso. Portanto, esta pandemia veio dar uma atualidade a este filme absolutamente extraordinária. E outros que o Marcelo e a Marina estão a fazer, certamente, ainda contribuirão mais. Porquê? Porque eu penso, basicamente, que nesta pandemia nos põe perante uma série de desafios. E acho que eu, neste livro que estou a terminar, eu identifico três cenários principais. Depois da parte aguda, da fase aguda da pandemia. Uma delas é aquela que é, de alguma maneira, simbolizada por aquele dito do vosso presidente: isto é uma gripezinha, não é nada de especial e tudo vai resolver-se. Afinal, os brasileiros defendem-se muito bem. O vosso presidente chegou a dizer que os brasileiros tomavam banho, inclusivamente em esgoto, e que nada lhes acontecia. Uma coisa grosseira. Não se deve dizer a um presidente, obviamente. Mas esta ideia de negar a gravidade da pandemia é um dos cenários. E dizer que tudo vai voltar ao normal. Não vai poder voltar ao normal se continuarmos com este mesmo modelo de desenvolvimento, de agressão contínua à natureza, através do que nós chamamos o extrativismo, que agora é quase pior do que no tempo colonial, devido à tecnologia, porque tem tecnologia que não existia antes. Extrai minério de uma maneira que antes não era possível. Destrói de uma maneira que antes não era possível. Quem já viu as máquinas que vão fazendo o desmatamento, a destruição das árvores, o abate de árvores na Amazónia, vê que máquinas estamos a falar. Qual é o diâmetro dos pneus dessas máquinas? Não é? Mostra a grandeza do saque e da destruição da natureza. Portanto, eu penso que este primeiro cenário é um cenário distópico. Isto é um cenário de desastre, de catástrofe. Porque se nada se for feito, se não se der importância a esta pandemia, se não se desenvolverem serviços de saúde, se não se criar um outro modelo, vai ser muito mau ao nosso futuro, vai haver muita repressão. Aqueles que defendem este modelo sabem o que é que estão a pensar para o futuro. Não estão a pensar em dar mais força ao SUS, ao vosso serviço de saúde. Estão a pensar que é preciso aumentar o orçamento das polícias e das forças armadas. Porquê? Porque eles sabem que vai haver protestos. E, portanto, eles só sabem a repressão. Querem mais repressão. Portanto, este é um cenário muito negativo e eu tenho muito medo que ele venha a prevalecer.
O segundo cenário, que eu chamo gato pardo, não interessa porque é que eu lhe chamo gato pardo, é um cenário que muda algumas coisas para que tudo fique na mesma. Isto é, vamos fazer uma mudança, certamente vamos ter um bocadinho mais investimento na saúde, o Estado vai participar mais, vão criar mais hospitais, mas para que o capitalismo continue a ser rentável. E para o capitalismo ser rentável, é preciso que continue este modelo de desenvolvimento. Temos que continuar a destruir a Amazónia, o que eles pensam? Porque é que estão os incêndios? Alguém tem dúvidas que é para ampliar a fronteira agrícola? Obviamente. Porquê? Vejam os relatórios económicos do Brasil. O agronegócio é a única exportação do Brasil que se tem aguentado. E claro, quem quer a tal primeiro cenário ou mesmo o segundo está interessado em quê? Que se aumente o agronegócio porque é a única coisa que pode trazer divisas para o país. Portanto, mudar alguma coisa para que tudo fique na mesma vai ser uma tragédia. Então há um terceiro cenário. O terceiro cenário é o que está por detrás deste filme. É o cenário de chegarmos à conclusão de que esta pandemia nos veio dar uma última palavra. É que este modelo de civilização assente na ideia de que a natureza é algo completamente disponível à nossa disposição e que podemos destruir como quisermos, terminou. E, portanto, nós temos que começar um outro modelo. Não é só as florestas, é tudo que tem que ser protegido. Aliás, a partir do Kyoto e os convênios de Paris, o que diz a Convenção de Paris é que mais de 70% do petróleo que existe devia de ser deixado na terra e não ser explorado. E o mesmo se passa com minérios. Portanto, a luta é que nós temos que mudar de civilização. Agora, não se muda de civilização de um dia para o outro. E, por outro lado, me perguntam muitas vezes, mas Boaventura, isso é utópico? Eu disse, é. Sem pedir desculpa a ninguém, é utópico. Mas é um utopismo realista. Não é um utópico louco. É um utopismo realista. Porquê? Porque é uma utopia assente nos conhecimentos que até agora foram desprezados, mas estão aí. Alguém tem dúvidas desse conhecimento depois de ouvir o Jairo ou depois de ver o filme? Os conhecimentos estão aí. São os conhecimentos dos povos indígenas, dos povos ribeirinhos, dos povos da floresta e das águas, dos povos quilombolas, que sempre lidaram com a natureza com uma maneira respeitosa. Vejam que o Jairo utilizou várias vezes a palavra respeito. Fundamental. Então, realmente nós temos esse conhecimento já. Só temos que começar a pô-lo em prática, a dá-lo, estudá-lo nas nossas universidades. É o que faz o NEPES, nas instituições, nas universidades. Feliz seria a universidade se o Jairo pudesse mostrar aos seus estudantes, aos estudantes todos, de biologia, de recursos florestais, de agronomia, a sua visão, que ele acabou, e que diz no filme, para quem vir o filme. Não é? Portanto, eu penso que esse conhecimento está aí. Agora, é verdade, e eu nisso no livro trato com detalhe essa questão, que é preciso uma transição. Isto é, não podemos passar de um modelo ao outro de um dia para o outro. Afinal, o Brasil depende do agronegócio. O Brasil depende do petróleo. Não se muda de um momento para o outro. Mas tem que se começar a mudar. E se não começarmos hoje, amanhã é tarde demais. Portanto, o que este filme nos diz é que é preciso começar agora. E há muita coisa que já está disponível, é só juntar. E ver-se coisas que estão aí no mundo, na experiência dos povos, que vêm trazer toda essa criatividade que agora se tornou muito visível. Os povos indígenas fizeram quarentena. Aqueles que se puderam defender fizeram quarentenas excelentes. Eu trabalho, por exemplo, com os indígenas da Colômbia, que têm guardas indígenas para proteger os seus territórios, e essa guarda indígena, pela primeira vez em muitos séculos, deixou de usar o bastão para usar o gel e as máscaras para distribuir às pessoas que queriam entrar na comunidade.
para defender a comunidade. E foram eles que distribuíram comida pelas várias comunidades. Como ali aconteceu aqui no Brasil, quer o MST, quer o MTST, fez distribuições extraordinárias de comida, cestas básicas, de alimentos no Brasil. Essa criatividade comunitária tornou-se muito visível. Eu dedico neste livro um capítulo inteiro à criatividade comunitária. E é essa que me permite ser simultaneamente utópico e realista, porque as pessoas estão a fazer isso. Só que é preciso que seja conhecido e que se transforme em políticas públicas. Eu penso que este filme é de uma oportunidade enorme, sobretudo para convencer as camadas mais jovens, as pessoas que já nem gostam de nos ouvir, professores que dizem sempre a mesma coisa, etc. E palavras são palavras. Um filme mostra ali com uma clareza a tarefa que temos na frente. E, portanto, com outros filmes, aliás, do meu querido Silvio, já outros, O Veneno Está na Mesa, tantos outros que já vinham a mostrar a mesma denúncia que está por aí e que certamente continuará. De maneira que eu quero vos agradecer a oportunidade que me deram de estar aqui convosco, entre pessoas, alguns deles queridos amigos há muito tempo, outros que eu espero que possa criar a partir de hoje, o caso do Jairo, que eu não tinha o prazer de o conhecer pessoalmente, e agora conhecemos desta forma. Vejam, há distância física de muitos milhares de quilómetros, mas não há distância social, que é um conceito que entrou por aí nas pessoas, e havia departamentos e universidades a falar de distância social. Nunca. Distância social existe, mas é aquela distância social entre a empregada doméstica do Rio e os seus patrões por quem foi infectada quando eles regressaram da Itália. Estavam a viver na mesma casa, mas havia muita distância social e por isso é que ela morreu. Pode haver distância física, mas uma grande proximidade social e cultural. É isso que a gente procura e é nessa luta que a gente está, e eu fico muito feliz por participar dela. Muito obrigado a todas e a todos. Obrigado, Boaventura. A gente tem aqui para poder fazer o encerramento aqui do nosso evento. Tem algumas questões que foram colocadas e eu vou falar delas para que a gente tenha uma última rodada de uma fala de cada uma das pessoas, para que a gente, então, possa encerrar esse nosso encontro e convidar todo mundo para poder assistir o Fio da Meada de várias maneiras disponíveis. Antes disso, também dizer que todas as questões que foram aqui colocadas, elas estão comprometidas de corpo e alma pelo trabalho de muitos acadêmicos e de muitos movimentos sociais que estão trabalhando nesse momento de forma articulada. Como toda situação muito difícil, como toda ditadura, como todo local onde há violência, é também um espaço para a gente retroceder e aprender a conversar de outra maneira, inclusive de formas e com pessoas e movimentos que antes a gente não conversava. As perguntas que eu tenho aqui para fazer essa última rodada, para quem quiser comentar, ela tem primeiro uma questão que eu acho que eu vou falar todas as questões, algumas são direcionadas para pessoas específicas. Por exemplo, o Werther pergunta especificamente para o Silvio se ele enxerga uma luta unificada das populações, comunidades tradicionais no Brasil. Também uma pergunta da Rosiane, específica para o Boaventura, se acredita que a gente está vivendo uma forma de guerra tecnológica e de que maneira acredita que nessa disputa também se detém os avanços e o controle tecnológico sobre as mentes, as formas das pessoas sentirem, se comportarem. A Lilian Lima quer saber se há algum engajamento dos acadêmicos, artísticos e produtores junto às populações tradicionais para atuar frente ao julgamento do STF, que poderá derrubar a tese do marco temporal e também assegurar a OIT 169. Sobre isso eu vou falar rapidamente.
dizer que existem inúmeras organizações nesse momento articuladas a movimentos indígenas atuando no STF sobre várias causas, e essa causa já há uma articulação enorme, inclusive entre artistas. As comunidades indígenas têm aumentado a sua capacidade de articulação com artistas, com estratégias de divulgação, e vários movimentos, vários grupos acadêmicos têm reforçado. Eu mesmo, por exemplo, nas últimas semanas, junto com o GT de Saúde e Ambiente da Abrasco, meus queridos e queridas guerreiras lá da saúde e ambiente, da saúde coletiva, a gente está envolvido agora num julgamento que eu acho que o Silvio justamente sabe disso muito bem, porque foi quem fez o Veneno Tá na Mesa, e o Boaventura também, mas é um absurdo que veneno agrotóxico não paga imposto no Brasil, como trator e enxada. E, nesse momento, há uma ação para justamente discutir a inconstitucionalidade desse absurdo. E eles adiaram 2 vezes o julgamento, vai até agora no dia 30 de outubro, e colocaram para o julgamento virtual, justamente, que é mais fechado de alguma maneira. Mas há uma série de estratégias para a gente tentar mostrar que tudo bem que os juízes do STF podem, eventualmente, assumirem determinados julgamentos sem discutirem as argumentações jurídicas, éticas e científicas em alguns momentos, mas eles têm que explicitar quais são as bases das suas decisões, e essa luta ela vai continuar acontecendo, e nós vamos nos agarrar a todas as possibilidades para isso. E, para o último, eu acho que é uma pergunta para todo mundo, para a Marina e para o Jairo, qual a relação entre arte e ciência para o futuro da própria academia, e de que maneira a gente pode também incluir mais arte na ciência, para que a ciência se abra de outra maneira para essa necessidade tão fundamental de transformação. Então, eu passo agora a palavra para o meu querido Silvio, para que ele fale o que ele quiser nessa fala final. Bom, gente, já despedindo, porque falta pouco para acabar a live, e eu queria agradecer, então, a possibilidade de ter passado essa 1h30 com vocês. Foi muito prazerosa ouvir, debater, conversar, conhecer ideias novas e revisitar ideias antigas também é fundamental, e lutas. E, para não me estender muito, respondendo a questão que me tocou aí, se eu acho que os movimentos sociais podem se unir numa luta comum, eu digo que é o que nós estamos tentando esses tempos todos, né? Quer dizer, eu estou fazendo vários projetos ao mesmo tempo. Eu estou fazendo a Bolsa a Vida, que, como vocês sabem, acabou o financiamento público para o cinema, a Ancine não está produzindo mais nada, então é um filme que está sendo feito de uma forma colaborativa, através da coparticipação de vários sindicatos, o Sindicato de Professores, o Sindicato de Engenheiros, a Federação de Engenheiros, a Federação Nacional de Arquitetos, petroleiros, bancários. Existe uma luta coletiva no sentido da gente não deixar a história cair e continuar discutindo o futuro do país. Esse é a Bolsa da Vida. Estamos fazendo com o Simpro e apoio de vários outros sindicatos a história do sindicalismo no Brasil, que é O Futuro é Nosso, na medida em que o sindicalismo ele está sendo muito atacado pelo governo, ele sofreu um impacto muito grande com a reforma trabalhista na forma de financiamento dos sindicatos, e eles estão passando problemas muito sérios. Então, o Simpro faz 90 anos ano que vem, resolveu fazer uma homenagem aos que sempre lutaram dentro do sindicalismo, e dentro dessa luta em defesa do sindicalismo, nós descobrimos outras formas de ação sindical, outras formas de participação. Nós entrevistamos
pessoas que trabalham hoje são uberizadas. Nós estamos trabalhando com uma jovem estudante de arquitetura aqui no Rio, que é Motoguel, que está filmando a cidade para nós, contando a luta dos uberizados aqui no Rio. Nós entrevistamos o Galo em São Paulo, que é um líder também dos uberizados, dos motoboys. E estamos entrevistando os professores também, que estão sendo extremamente vitimizados por esse novo ensino à distância, que os caras... Não existe mais distância entre o trabalho e o viver. Eles trabalham 24 horas por dia dentro de casa e isso tudo está sendo trabalhado nesses filmes. A gente está fazendo um filme em defesa do sistema único de saúde, porque o SUS, né, saúde tem cura, porque o SUS está sendo muito atacado, as pessoas agora começaram a dizer defender o SUS, entenderam a importância de um sistema público de saúde coletivo, abarcativo, mas mal a pandemia arrefece um pouco, os donos do sistema de saúde privado fazem campanhas milionárias na televisão dizendo que a saúde é única. Eles estão se apropriando da expressão única para ser a mesma coisa saúde pública e saúde privada. E não é a mesma coisa. O Brasil não pode viver sem o seu sistema único de saúde, público e gratuito para toda a população. Então, dessa maneira, nós estamos lutando de uma forma coletiva, da qual participam todos os movimentos, participam todos os segmentos, e tomara que a nossa luta frutifique, né? Porque nós também estamos apanhando muito. Né? Nós estamos brigando com um governo que é um governo fascista, que é um governo que não tem nenhum interesse nas questões populares, um governo que quer que seu povo é um governo necrófilo. Né? Então, a luta não está fácil, mas a gente não arrefece. Estamos dando trabalho também, tomara que, pelo menos, a gente consiga um empate técnico. É isso, eu queria agradecer a todos, queria agradecer ao meu querido Boaventura, que me deu um lindo puxão de orelha no começo, mas um puxão de orelha carinhoso, amigo. Eu e a Marina continuamos com o projeto. Queria cumprimentar o Jairo, agradecer muito a você por ter participado do nosso filme, ao Marcelo por essa parceria, a Marina por essa parceria. Queria agradecer muito ao canal Saúde da Fiocruz, que também é um parceiro histórico da gente e que colocou essa live no ar hoje, e seguimos em frente. Obrigado a todos, Ana Rosa, Lília, Fabiana, a equipe toda que trabalhou com a gente. A Ana Paula, que está aqui nos bastidores. Muito obrigado a todos e foi uma bela tarde. Obrigado, Silvio. Só lembrando que, na verdade, eu sempre também faço confusão, é o Vídeo Saúde. O canal Saúde é a televisão da Fiocruz, mas quem está organizando essa live, o Paulo Lara foi fundamental, o coordenador, né? Mas é o Fio da Saúde, o Vídeo Saúde do ICICT. Então, queria passar a palavra... Deixa eu agradecer ao Vídeo Saúde, desculpe pela confusão, mas é Vídeo Saúde. Beijo. Então, passar a palavra agora para a Marina. Por favor, Marina, também as considerações, se quiser discutir a questão que você considera mais adequada e já também fazer a despedida. Sim, e essa questão que você trouxe é assim, fundamental, seriam horas para discutir, né? Sobre a questão da arte e da ciência, né? Isso é um retorno da arte à ciência, né? É um retorno, elas estavam próximas no início, assim como o retorno da ética, é um movimento que é fundamental para essa transição civilizatória que a gente já conversou aqui.
dizer que todos os projetos que o NED estão envolvidos são permeados pelas linguagens sensíveis. Agora mesmo a gente está construindo um projeto de fortalecimento das redes indígenas, redes audiovisuais indígenas, um projeto que assim, de coração, que vai envolver 3 etnias, a Chucuru, em Pernambuco, a Tinguibotó, em Alagoas, e provavelmente também o povo Munduruku, exatamente nessa intenção de aproximação desses diferentes conhecimentos, da arte dos povos tradicionais. A gente teria horas para falar, e passando de novo nessa rodada, né, eu acho que é possível a gente trabalhar nesse formato, sim, e eu digo que é fundamental. E, de novo, o referencial e o pensamento das epistemologias do Sul, que foram criados pelo Boaventura e o seu grupo de pesquisa, é fundamental foi fundamental para dar o aval e para dar uma consistência teórica nesse trabalho que a gente faz. Assim, todos os projetos que a gente envolve é uma batalha, mas é uma linda batalha. É maravilhoso a gente poder trabalhar dessa maneira. Eu não sei se eu conseguiria trabalhar dentro da academia se fosse de outra maneira. Assim, inclusive, atualmente, nas aulas que eu ministro, no final, quando eles começam a falar de referências teóricas, eu digo, bem, vocês têm que ver a referência que faz bem à saúde de vocês, né? O que não transforma o estudo acadêmico e toda essa ciência mais um produtor de doenças, né? E isso é fundamental, a arte, né? O audiovisual, em especial o documentário, ele vem sendo crescentemente utilizado não só pela academia, como a academia articulada com os movimentos sociais, para refletir também todos esses problemas, as denúncias, essas alternativas de transformação. O documentário ele tem caminhado junto com a sociologia, com a antropologia, com a história, em todas essas áreas, e que ajudam a combater, a construir exatamente o que a gente está falando um pouco aqui, construir novas narrativas, né, sensíveis, e que possam enfrentar essas narrativas que estão aí, né? Todas essas denúncias que o Silvio traz, que o próprio professor cacique Jairo Munduruku traz, a gente não tem espaço, né, para compartilhar essas outras histórias, esses outros conhecimentos. Eles são silenciados e diretamente silenciados por interesse, por toda essa estrutura, né? E, sem dúvida, quanto mais você penetra nesse outro conhecimento, nesse outro estudo, você percebe que existe uma intencionalidade, porque são muito poderosos. Esses conhecimentos tradicionais, eles estão próximos de conhecimentos milenares, próximos da natureza, e funcionam de forma mais harmônica, né? A gente teve experiências nas aldeias Munduruku, eu pessoalmente uma experiência maravilhosa com a esposa do cacique Jairo, onde eu não estava passando bem durante a pesquisa, o trabalho de campo, e eu fui atendida e cuidada por ela, recebi ervas que eu, assim, até um pouco constrangedor, mas eu voltei para o Rio, eu estou tomando essas ervas até hoje, e deixei de fazer uma cirurgia que foi indicada por vários médicos. Então, é muito forte. É claro que ela disse, tem que rezar antes de tomar essas ervas. São processos, né, são diferentes, mas é maravilhoso. Então, eu já chorei aqui com as falas que eu escutei. Foi um encontro realmente maravilhoso dessas pessoas que são fundamentais nesse momento da nossa, diria, minha e do Marcelo, da nossa vida pessoal, mas também da nossa vida profissional, né? Então, e quero agradecer também o Marcelo por compartilhar o trabalho dele e a vida dele comigo. Tá? Um grande beijo para todos vocês. Obrigado, Marina. Eu quero passar, então, agora a palavra
final para o Jairo e para o Boaventura, só acrescentando que tem mais uma questão aqui importante que fala das ecologias de saberes no momento de expansão da fronteira agrícola, justamente onde o Jairo está agora, na região do Pará, de Santarém, e como fazer ecologia de saberes entre os povos tradicionais, quilombolas, indígenas, com outros movimentos para que possa fazer uma barreira de resistência a essa expansão. E eu vou só ler, mas eu não vou pedir para, por favor, eu acho que o Boaventura, obviamente, não vai comentar, porque não dá, é uma questão que por si só já seria complicada, mas o Jósimo, que é uma pessoa que deve estar ligada a Moçambique, justamente diz que, atualmente, os nacionalistas oprimem o seu próprio povo, ou seja, como movimentos de libertação e movimentos nacionalistas eventualmente se voltam contra as possibilidades de construção de alternativas. Mas, então, por favor, Jairo, as palavras finais. Muito obrigado por você estar aqui conosco. Muito bem. Assim, o tempo é tão curto, né? E para a gente poder deixar as coisas bem claras, mas é assim mesmo. Mas a distância, o tempo não vai deixar de a gente falar. E, para mim, eu vejo que a questão de... Estamos falando do território, né, do meio ambiente, tudo, da ecologia e uma série de coisas, mas tem tudo a ver com o espaço territorial, realmente, da nossa parte. E vejo assim, e dizer para nossos colegas, né, que estão nos assistindo, e dizer que a exclusão não se refere apenas a nós, o povo da floresta, e sim também os da cidade. As pessoas estão excluídas dentro da periferia, dentro de um bairro, né? Eu vejo que devemos mudar, sim, uma forma de... O nosso governo, né? Olhar mais para o povo, fazer valer o seu direito, reconhecer o seu direito na educação, na moradia, na segurança, e incluir esse povo, essas pessoas, para se tornarem mais cidadãos, mais civilizadas. Não só a nós também dizemos que já somos civilizados. Estamos tendo uma visão de como é que também está acontecendo na cidade. Tudo o que está acontecendo, os ataques às populações indígenas, que estão nos seus territórios, também está acontecendo na cidade, nas periferias, como falamos, né? As pessoas não têm uma casa para morar, uma moradia, uma boa educação, também a saúde. Então, é isso que eu vejo que devemos mudar. Vamos ingressar mais também esses indígenas nos espaços públicos, dentro da universidade, como em outras áreas, né? Fazer com que esses sábios indígenas, ou alguém da periferia, como no Rio de Janeiro, há também, né, pessoas que vivem em favelas, elas são excluídas. Sei que tem alguém também que são importantes, que sabe falar e ver a situação do seu povo dentro da sua comunidade. Para mim, esse filme, Fio da Meada, estou tentando interpretar que há uma exclusão. Nós estamos vendo a nossa sociedade excluída, o nosso povo excluído. Eu não estou falando só por mim, por ser um munduruku. Estou olhando também as pessoas que estão na cidade, né? Pessoas desempregadas, não têm uma vida digna como uma pessoa. Então, eu vejo que também é voltado de modo geral. Todos nós estamos sofrendo. Não só a população indígena que está lá no território, onde não há tecnologia, não há rua, mas está sentindo
o impacto é maior de quem está na cidade, que vive no centro urbano. E também para aqueles que estão nas zonas rurais, próximas da cidade. E quanto mais aqueles que estão tentando sobreviver no seu ambiente natural. Então, é assim, para mim, a participação, o mais importante seria da academia, tentar ter uma proximidade dos professores, né? Pessoas que estão numa área de conhecimento, na sua formação, que também procuram, né? Nós também tentamos nos aproximar para adquirirmos também esse conhecimento. Como estamos falando, que a experiência, esse intercâmbio de conhecimento, essa troca de conhecimento, é muito valioso, é muito fundamental para a gente poder organizar esse nosso mundo, de como que ela é governada, de como que ela é gerida, né? Assim, de forma administrada, né? E sentimos isso na pele, que está faltando uma aproximação de pessoas que olham no nosso lugar e dizem, olha, não é assim que deve ser a política. Deve ser assim. Nós temos esse, do modo do Pariuá, que não é indígena, já com seus planos voltados para aquela finalidade, mas nós também temos o nosso plano, né? De como nós estaríamos inseridos, de como que a gente pudesse ir juntos, porque o Brasil é nosso, não é do indígena, e sim de quem está morando aqui. E essas pessoas pessoas intelectuais da grande academias, não só daqui, mas de outros países também, né? Vê a Amazônia um mundo tão maravilhoso. Eu digo, é um patrimônio da humanidade a Amazônia. E será que só o Mundurucus, a população tradicional, é que está preocupada com a Amazônia? Então, a sociedade, né, de países desenvolvidos também deve se preocupar, porque a natureza é importante. A natureza, ela equilibra a vida no planeta, dá o equilíbrio, né? A gente está tentando dizer que as pessoas que tentam entender por que tanta violência, por que tanto desrespeito, é por falta, às vezes, de conhecimento. Esse conhecimento que, às vezes, é tão simples, mas a gente não está tentando, não consegue entender, não consegue vivenciar, mas é simples, mas ela é sofisticada, mas ela é eficaz. Então, está faltando isso. Vocês, para mim, me inspiraram. Acredito que também vocês se inspiraram através desse poucos saberes que eu tenho. O meu português é ruim, que é uma outra língua que eu tenho. A língua é Munduruku. Talvez eu estivesse falando na minha própria língua, seria mais produtivo, produziria mais efeito, e as pessoas entenderiam. Mas eu estou tentando falar aquilo que eu estou me expressando, estou sentindo, e as pessoas pudessem entender também como eu entendo, né? Então é assim que nós devemos ser. Nós somos uma família. Como eu disse, já passou a época de barbaridade, de violência. Nós fomos, sim, guerreiros cortadores de cabeça, mas hoje não, a nossa luta é diferente. É isso que vocês estão falando, é um movimento social se organizando, né? De maneira justa, pacífica, olhar mais com uma visão diferente. Dizer, por que tanta violência se somos um povo, não somos irmãos, né? Então, por que estamos brigando com o outro? Por que não unir?
Por que não pacificar? Então, a nossa ideia, como eu vou dizer como Munduruku, é esse, ter harmonia pelo povo indígena com o povo não indígena. Deve haver um equilíbrio de que não haja o descumprimento dessa lei, que está constituída, né, chama-se a Constituição, e está lá o nosso direito. Então, o que está passando? O que está acontecendo? Né? E eu quero agradecer, né? Eu sei que o tempo é muito curto, né? Mas meus parabéns a todos os nossos colegas que estão nos assistindo. Estamos tentando transmitir um pouco do que a gente sabe, né? Tentando construir mais uma política mais justa. Senhor, eu quero agradecer a toda a equipe de vocês. Foi um prazer e um destaque com vocês. Espero um dia estar junto novamente. Acredito que vocês também poderão querer estar na aldeia novamente. Eu agradeço. Muito obrigado, Jairo. E eu vou passar, então, a palavra para o Boaventura, para a gente fechar o nosso ciclo aqui de participações, e eu vou fazer um comentário final para a gente finalmente fechar nosso evento aqui. E me deixou e está me deixando especialmente feliz. Pois eu vou tentar responder às perguntas que me foram feitas, à Rosiane Silva, sobre a guerra tecnológica. Pois, Rosiane, nós estávamos, antes da pandemia, tudo levava a crer que estávamos numa específica guerra tecnológica, que é o que se chama a quarta transformação industrial, e que, portanto, seria a inteligência artificial, a internet de coisas, a impressão a 3 dimensões, etc. Uma série de coisas que está por aí e que, naturalmente, vai ter consequências enormes, nomeadamente a robotização do trabalho, etc. Bem, e já se sabia que essa guerra não era uma guerra apenas entre diferentes saberes ou entre diferentes poderes, era uma guerra mundial, uma nova guerra fria. Veio a pandemia e mostrou de uma maneira brutal essa dimensão da Guerra Fria. Vocês estão a viver no Brasil, como nós aqui na Europa, o aumento da Guerra Fria com o aquecimento da Guerra Fria com a China, não? É uma guerra tecnológica, é uma guerra de poder. A China prepara-se para voltar a ser, como foi até ao princípio do século XIX, a primeira economia do mundo, que era a primeira economia do mundo, esteve durante séculos a primeira economia do mundo, é preciso que a gente saiba disto, até 1750, em 1800 ainda era 20% da economia mundial, depois entrou numa fase de declínio, em grande parte devido aos ataques imperialistas do Ocidente, e passou em 1960, era 4% do mercado mundial, da economia mundial. Hoje já são 20% outra vez, 16% a caminho rapidamente de 20% com o aumento que tem. Neste momento a China é o único país que não vai ter recessão, pelo contrário, vai crescer 4% este ano. Portanto, isto significa que há aqui uma guerra, e a questão do 5G, por exemplo, a guerra tecnológica. Isto é apenas uma dimensão, não é? Pois há muitas outras. Esta que estamos aqui, por exemplo, estamos a usar o Zoom. A gente tem que se dar conta que está a dar dinheiro ao capitalismo, não é? Nós estamos a encher os bolsos de um senhor, aliás, relativamente jovem, que inventou o Zoom para que os executivos das empresas multinacionais, das companhias multinacionais, estivessem presentes em diferentes partes do mundo numa reunião. De repente veio a pandemia e todas as universidades, associações foram comprar a licença. Ela é barata, mas e ponham em causa que são milhões de pessoas e organizações a pedir a licença. A fortuna, a riqueza deste senhor aumentou num mês 7.500 mil milhões de dólares. Portanto, as tecnologias não são, de maneira nenhuma, inócuas politicamente. Há guerras, por exemplo, a guerra das vacinas neste momento, não é? Qual é a melhor vacina? Bem, nós temos, por um lado, e é muito curioso ver, porque isto é também mais uma crítica ao capitalismo, podemos dizer, é que as grandes empresas que nós chamamos a Big Pharma,
eu também trato delas no livro, as grandes empresas farmacêuticas nunca deram muita atenção às vacinas, fundamentalmente só daquelas que são sazonais, porque é muito lucro, não é? Por exemplo, já estava praticamente pronta uma vacina contra uma outra mutação deste vírus, um outro tipo de vírus, mas também coronavírus, em 2017. As empresas acharam que, como não havia nenhuma pandemia pendente, não queriam investir nisso. Onde é que querem investir? Também não querem investir em antibióticos. Vocês sabem porque é que as empresas farmacêuticas não querem investir em antibióticos? É porque os antibióticos curam. E como curam, a gente toma e depois deixa de tomar. Toma 8 dias, pronto. O que é que eles gostam? É os medicamentos para a obesidade, para o colesterol, para a hipertensão, porque esses tomam-se toda a vida. E é por isso que os avanços são muito desiguais. Então, nós temos que nas vacinas agora, temos 2 empresas em luta, o Brasil está no centro dessa luta, com a AstraZeneca, a própria fundação, a própria Fiocruz, o Instituto Butantan está com a chinesa, a Fiocruz está com a AstraZeneca, depois há a Johnson & Johnson. Portanto, há por um lado empresas capitalistas que estão a produzir a vacina e está-se pelo menos a saber que há muitas deficiências. Tenta-se disfarçar, mas há problemas. E depois há a vacina chinesa e a vacina russa, da qual não se sabe muito, mas parece que está mais avançada. Tanto assim que o governador de São Paulo contratou comprar a vacina chinesa. Temos ainda também dúvidas sobre o que será. É uma guerra tecnológica, é uma guerra entre países, é uma guerra entre capitalismo e socialismo. De um lado, tu tens laboratórios públicos, que é os da China, da Rússia, do outro lado tens laboratórios privados. De um lado tens uma coisa que pode ser distribuída universalmente, gratuitamente, e outra que os Estados vão pagar muito dinheiro. A União Europeia está a pagar milhões e milhões de dólares para poder garantir uma vacina que, afinal, tem os testes interrompidos neste momento, que é a AstraZeneca. Mas há muitas outras dimensões. Olha, por exemplo, só para te dar outra guerra é do capitalismo educativo. O que nós estamos aqui a fazer é uma coisa extraordinária, porque estamos a juntar-nos, obviamente, em condições que de outra maneira não seria possível. Agora, a educação é com a presença. Você não pode esquecer que a educação sem presença, porquê? Porque a presença é fundamental para a socialização. A educação não é ensinar e aprender, é socializarmos, aprendemos a vida, sair da família, conhecer outra gente, não é? Isso faz os estudantes aprendem mais entre eles do que dos professores. Há muito tempo a gente sabe isso. Mas é preciso copresença, socialização. Pois bem, o capitalismo educativo e universitário descobriu uma maneira, é que o futuro da universidade é isto. Ou seja, daqui para o futuro, porque é que há aulas presenciais? Devia ser tudo online. É muito mais barato. Um professor, por exemplo, precário, organiza um curso, é transmitido pela internet, o professor é despedido, mas a universidade tem o direito de continuar a apresentar o curso e a distribuir o curso pela internet. Até depois dele morrer. Vejam. Portanto, isto é uma mina. Além do mais, é difícil fazer greves, os estudantes e protestos por internet. É difícil destruir estátuas por internet. Mas isto é uma mina que eu estou a descobrir. É uma outra guerra contra a educação e contra tudo aquilo que a gente pensa que faz parte de uma instituição de aprendizagem e de ensino. Bem, que são muitas as dimensões. Agora, é evidente que tudo é contraditório nas nossas sociedades. Seria estupidez da nossa parte que neste momento de crise não fôssemos usar esta tecnologia. Devemos usar. Mas sempre com a ideia de que isto não é solução. Como a pandemia não é solução. Como o confinamento não é solução. Mas os seres humanos são muito mais maleáveis e criativos do que o neoliberalismo nos faz crer. Eles só dão a criatividade para criar precariedade. Daí os precários. Jorge, digo-te com todo o gosto naquilo que penso, e eu penso é que tens razão. Ou seja, tudo aquilo que a gente tem vindo a trabalhar nas epistemologias do Sul, a mostrar que o colonialismo não terminou com as independências,
vai nesse sentido. Não quer dizer que não tenha havido contradições, e houve muitas. Por exemplo, nós temos uma corrente de socialismo africano que estamos a estudar agora no SES, que é notável. Temos vários investigadores, e particularmente a minha colega Maria Paula Menezes, a trabalhar nos diferentes socialismos que foram grandes resistências ao capitalismo. E, curiosamente, aconteceu-lhes o que está a acontecer aos líderes indígenas da Colômbia. Estão a matá-los. Sindicalistas foram muitas vezes mortos nos anos 60 em África, porque eram contrários ao projeto socialista, ao capitalismo. Bem, o que aconteceu é que os países, sobretudo que saíram do colonialismo português, têm esta característica interessante. Como a descolonização ocorreu no âmbito de uma revolução, que foi a Revolução em Portugal, e o colonialismo foi fundamental para que nós pudéssemos conquistar a democracia, portanto, tivemos muita dificuldade em que descolonizar o país, porque quem fazia a guerra colonial foi quem libertou o país da ditadura fascista, que criou complicações, não é? E nos vossos países, obviamente, criou-se a ideia de que os países eram os que ficavam na independência sem ónus neocolonialistas. Vê que todos os países que saíram do colonialismo português foram para o socialismo, sem exceção. Declararam-se que eram socialistas. Angola, Moçambique, Timor-Leste, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, todos eles. Portanto, houve aquela mudança, mas isso foi um período muito curto. Depois voltou. E o que nós assistimos em Angola, o que nós assistimos em Moçambique, é aquilo que tu dizes, é uma grande continuidade, com o projeto colonial, com a corrupção, basta o que aconteceu ao Gabusa, que é, enfim, a ponta do iceberg no caso de Moçambique, ou a família Eduardo Santos em Angola, para saberes. Agora, é evidente, por exemplo, em Moçambique, por vezes temos lutas. Eu estou muito orgulhoso de nós, que temos uma outra organização, que não falou aqui, uma outra iniciativa nossa. Eu gostava que o NEPS organizasse oficinas da Universidade Popular dos Movimentos Sociais, porque estamos agora a fazer oficinas virtuais, estamos a testar fazer oficinas virtuais, e nós organizamos uma em Moçambique com a UNAC, que é a União dos Agricultores de Moçambique. E ao fim de 10 anos, com o apoio das organizações feministas, do Fórum Mulher, etc., nós conseguimos parar e cancelar o projeto Pro Savana, que era um projeto do agronegócio brasileiro, com financiamento japonês, que ia deslocar milhões de camponeses no centro de Moçambique. Esse projeto, as notícias que eu tenho, que são fidedignas, é de que esse projeto está cancelado. E, portanto, os camponeses daquela área podem, toda a região de Tete, Nacala, etc., podem agora respirar um pouquinho de alívio. Foi uma luta bonita, também devido à crise de Moçambique neste momento. Mas tens razão, seria uma história muito grande, ficaríamos aqui. Foi um gosto enorme estar convosco, foi um abraço enorme para todos vós e foi muito bom. Espero que continuem, que este filme certamente depois vocês vão distribuí-lo, também queremos distribuí-lo aqui no SES, porque penso que as pessoas gostarão também de ver e difundi-lo ao máximo possível. Um abraço para todos. Muito obrigado, Boaventura, obrigado a todos. Eu vou terminar falando rapidamente de duas experiências que tivemos quando estivemos no território Munduruku, no Médio Tapajós, que foram importantes e que expressam um pouco aquilo que a gente está buscando fazer. A primeira foi agora, na verdade, recentemente, com a nossa discussão sobre o garimpo, em que o cacique Juarez, num determinado momento, toda a aldeia reunida e a gente conversando sobre o trabalho da Fiocruz, e tem uma hora que ele pergunta para a gente: afinal de contas, para que serve o ouro que eu não vejo em lugar nenhum? Eu não vejo ouro na moto, na máquina, na bomba, no motor. E por que as pessoas matam e morrem por algo que eu não vejo? Vocês podem explicar isso para a gente? Isso é um dos tópicos que nós estamos trabalhando no que chamamos de cadernos interculturais, que está sendo e será trabalhado em português em Munduruku, junto com as aldeias indígenas, com as escolas indígenas,
e que envolve um trabalho desse diálogo intercultural. Na verdade, estamos falando sobre, fundamentalmente, o que é o capitalismo e o capitalismo financeiro nesses tempos. A outra questão que eu queria falar é que diz respeito a, mais do que ao diálogo intercultural, as formas de contato entre seres humanos na formação dessa unidade entre pessoas e movimentos. Uma das estratégias, acho que eu vou falar aqui uma coisa que eu não sei se eu já falei para o Silvio, mas uma das técnicas da ida a campo era uma assessoria que eu tinha na minha profunda intimidade com a corroteirista Marina Fasanello, que a gente conversava sobre histórias tradicionais, que é uma técnica que a gente trabalha, que ela trabalha, para aproximar as pessoas, contando algo que, de alguma maneira, estabeleça essa conexão e que que estimula, de alguma maneira, a relação de pessoa a pessoa, de ser a ser. Envolve muito silêncio, envolve confiança, envolve, para aqueles que têm fé também, a possibilidade de existência de outros níveis de consciência para quem, além da racionalidade que a gente imagina. E tem uma história que a Marina contou. Usa essa história em alguns momentos, sente. E é uma história famosa, tradicional, que fala da água do rio, que chega num deserto e, de repente, para, e a água fica desesperada, pensa que vai acabar. E aí, num determinado momento, a areia diz: olha, só tem um jeito para você seguir. É você se entregar ao vento e se deixar levar. Aí a água fica desesperada e diz: mas aí eu vou deixar de ser rio, vou deixar de ser água. E a areia diz: mas você vai deixar de ser de qualquer maneira água, do jeito que você está. Mas, pela minha experiência, e se você tiver confiança em mim, você se entrega, que você vai ver o que vai acontecer. Mas, de qualquer maneira, se você ficar aí parado, você vai virar aqui uma poça. E, finalmente, num determinado momento de desespero, mas a água ela começa a ir se relaxando e, de repente, ela tem umas memórias ancestrais de uma lembrança de um voo dela. E, nesse momento, ela realmente se entrega e ela forma a nuvem e é levada, e lá na frente ela cai de novo no rio, que finalmente cai no oceano. Eu contei essa história no meu primeiro encontro com Jairo, Só Munduruku. E ele ouviu em silêncio e passamos dias juntos. Ele ia, voltava, ia lá na aldeia dele, e no último dia ele estava com a família dele colhendo mandioca. Era a família inteira, a aldeia inteira, muita gente, era uma festa. E nós ficamos juntos, e quando eu estava indo embora, nós nos abraçamos, e ele olhou para mim e falou: Marcelo, vai e deixa o vento te levar. Então, eu digo isso para dizer que esse sentir, pensar, esse coracionar, ele envolve muita competência intelectual, mas também envolve um estado de espírito e de abertura, que o Boaventura tem utilizado muito, o coracionar, que é por onde a gente acredita que a gente deve caminhar. Então, muito obrigado para todo mundo. A gente está encerrando aqui a nossa sessão e que ela vai ficar gravada, disponível para quem quiser ouvir. Muito obrigado a todos vocês. Muito bem. Acho que acabou. Muito obrigado, Paulo Irã. Muito obrigado, Leonardo. Acho que deu tudo certo, né?